Boa tarde. Tô abrindo aqui o que eu tinha falado antes a respeito da análise que eu ia fazer em cima do índice pro decorrer da semana, né? Vou ver um tempo gráfico maior, vou tentar mostrar um pouco da minha análise em cima de posições que eu possivelmente iria abrir se acontecesse. Igual uma questão de programação, não. Se acontecer isso, eu faço isso, se não acontecer, eu não faço ou faço aquilo e assim por diante. Mas vamos lá. Vou destacar algumas regiões que eu já plotei aqui, que acho que nitidamente a gente consegue ver aqui que essa região de 144.300 até os 600, os 141.000, vai ser uma região que ela, se for testada com um gráfico, ele se posicionando aqui, né? Ele veio expandindo, veio desenvolvendo, agora ele está nitidamente dentro de uma lateralização, mas no caso ele romper e retestar aqui, eu já acredito uma região muito grande de interesse da parte compradora, até porque além de ser destaque de uma região grande, ou seja, ela veio tocando várias vezes nesses pontos aqui e voltando. Então, é uma região que teve briga da parte compradora, até porque região de stop cada vez mais interessante, cada níveis mais baixos fica interessante para a parte compradora se posicionar, ainda mais com lotes mais altos, né? Com mais volume. E, e é isso. Deixa eu tentar apagar aqui um pouco. Enfim. E aqui eu espero. Claro, a gente ainda é uma região ainda que falta muito para ser testada, ou seja, ela tem que perder aqui ainda. E é uma região também que a gente pode destacar que ela está fazendo sempre fundos ascendentes desde então a gente está numa relação do macro em tendência de alta, né, nitidamente. E a gente tá falando, eu tô falando do tempo gráfico maior, né? Então você vê pontos de Fibonacci sendo testado na região. Então, além de ser uma retração em Fibo, além de ser uma região que ela foi retestada várias vezes, ela é um suporte no caso, ela se manteve com a força compradora atuando nessa região. Então, rompeu rompeu essa estrutura aqui, né, que seria o topo anterior. Não conseguiu renovar, ela rompeu em falso, ou seja, não manteve a sequência, voltou na região fazendo fundo ascendente, que também é uma região de Fibonacci, retestou esse topo de novo, que foi renovado, mesmo sendo um pavio grande, ele renova um topo, e mesmo não fechando, né? E se lateraliza, ou seja, ele começa a acumular capital ali e possivelmente quando romper regiões como essa, de resistência ou de suporte como esse, é importante desenvolver um pouco mais o, o trade. Claro, a gente conhece que o mercado ele tende a voltar ao seu porte e resistência em momentos ou outros, então a gente está próximo a níveis daqui de uma resistência muito grande. Claro, a perda desse fundo, a gente gera um ponto aqui embaixo importante para ele retestar por todo o fator aqui. Então, se ele vier de novo aqui, já é uma região importante por causa de tudo que foi dito. E tocar aqui em primeiro toque seria
uma resistência importante, um suporte importante, desculpa, com stops em níveis um pouco mais baixos. Recomendaria, claro, eu tô falando do tempo gráfico maior. Eu vi que tem algumas pessoas que trabalham no swing trade, então por isso essa minha análise está vindo do macro e vou reduzindo até o final. Então, por isso que eu tô desenvolvendo uma análise mais completa, ou tentando, né? Então seria isso que eu vejo. Então, passando para o tempo gráfico de 60 minutos, a gente já valida mais essa lateralização de preço, né? A gente vê o preço ele se destacando. Então, ele mantendo aqui, o que acontece? Primeiro toque seria interessante compra em região de suporte com níveis mais abaixos. Claro que se você tem uma posição de confirmação, eu esperaria então fechamento acima desses níveis aqui, em tempos gráficos maiores, claro, levando em consideração os 60 no caso, para se manter ainda na posição comprador, porque ele pode voltar aqui. Perda desse fundo em tempo gráfico maior já dá um alerta para busca desses níveis aqui embaixo. Passando por 30, 15, a mesma coisa, beleza. Então, o que acontece? Como está aqui dentro ainda dessa lateralização aqui, o ponto importante e interessante de primeiro toque seria venda, pensando em venda aqui acima, a gente está em 144, então provavelmente para segunda-feira ele vai entrar nesse range ainda. Eu acredito eu. Então ainda pode ser que ele se mantenha um pouco nesses dois níveis aqui, levando em consideração pontos bem interessantes de primeiro toque, stops abaixo, porque acredito que cada vez fica mais vantajoso para força compradora em regiões dessa e vendedoras nessa região, porque se você acompanhar, vou tentar explicar um pouco melhor minha visão. A cada momento que o gráfico ele tenta voltar aqui, então, ou seja, vamos botar lá exemplo aqui, ó. Ele vem no gráfico aqui, porque eu penso quanto mais níveis aqui embaixo se posicionar. Porque além de destacar duas regiões, uma bem próxima da outra, onde eu creio que por ter entrado volume em tempos anteriores, creio eu que seja vantajoso, e não só eu digo isso em cima de análises, especialistas falam sobre isso, em compras de região de suporte. Simples, eu acho que é o arroz e feijão de todo analista assim, né? Mas por que é uma região importante? Cada momento que o preço ele vai decorrendo para cá, ó, aqui a cada contrato, ó, 91. Então, o cara que ele compra aqui, ó, ele começa a ter uma vantagem muito mais interessante do cara que compra aqui, ó, 39. Porcentagelmente, então, o cara que ele começa a comprar, ó, eu vou comprar aqui, região toca chegando qual é a visão da compra nessa região aqui, por exemplo? Pô, cada vez está chegando mais forte aqui, porque está sendo vantajoso eu comprar. Pô, além do meu stop estar mais aqui, o volume, a vantagem competitiva de quem está comprando, por exemplo, quem está comprando aqui e pegou essa relação. Vou até botar aqui, ó, aqui pegou essa relação, pro cara que está comprando aqui pegou essa relação. Olha a diferença de vantagem. Aqui a R$ 90, ó. Ou seja, 3 vezes mais vantajoso a diferença de compra de um cara que está aqui e de um cara que está aqui. Então ele consegue comprar 3 vezes mais contratos. Então cada nível bem pequeno, mais aqui para baixo, se você for ver, ele cresce de forma exponencial. Então por isso volumes financeiros tendem a crescer em regiões dessas daqui em primeiro toque, ou quando chega muito mais embaixo. Por isso que eu acho tão vantajoso a compra no primeiro toque.
e em regiões de resistência e suporte importante, principalmente suporte na compra, né, no caso. E mesmo a visão na venda, na resistência. Então, o que eu espero é justamente, levando em consideração a abertura na segunda-feira, eu pensaria nessas regiões aqui importantes como venda, ó. A gente tá falando dos 5. Pensando na venda, né, no caso. Porque a visão seria, pelo menos, ó, seria justamente a visão de expansões de onda, que toda onda de retração, ela tem uma onda de impulsão e outra onda de retração. Então, essa região, ela já foi destacada aqui, ó. E foi justamente, ela não caracterizou um movimento de pivô aqui, ó, ela não rompeu fundo ascendente, então ela desarmou. Principalmente quando ela faz essa quebra aqui. Então, o que que eu acredito? Ela voltar nessa resistência seria vantajoso justamente esse ponto aqui, por ser uma resistência interessante, se ele voltar. Claro, tudo que eu tô falando é se, e se, óbvio, eu não sou mago de mercado, se eu soubesse o que ia acontecer, eu já tinha vendido tudo e ia apostar. Mas a ideia é justamente chegando em níveis aqui, ficar vantajoso se posicionar na venda, porque ela se destaca aqui com uma região bem importante de preço, onde a força vendedora acabou atuando com força, né? Então, minha visão nessa posição seria na venda aqui, ó, para ele começar a caracterizar esse movimento testando mais uma vez. Claro, ele pode começar a lateralizar aqui. Esse seria um cenário. Ele rompendo aqui, entradas de venda aqui seriam bem interessantes com a mesma visão de ser vantajoso exponencialmente em níveis aqui em primeiro toque na venda. E é isso. Por enquanto, essa seria a minha análise. Claro, o que que ele faria também, né? Aqui eu já não pensaria em venda. Se eu vendesse aqui, meus stops teriam acionados aqui. Eu acho que 77 a gente teria que pensar em mãos bem menores, então com 3 contratos. Às vezes, dependendo como que ele vai decorrer, se ele começar fazendo topos e descendo assim, você já se posicionar, quebrando estruturas, você se posicionar aqui no seu trilho de stop abaixo. E é isso. Ele voltando nessas mesmas regiões, aqui a gente vê uma LTA ela sendo formada, né? Então, assim, quem gosta de estrutura não precisa ser uma. É só para você ter um segmento assim de guiar, não tem que estar bem nivelado, mas você vê os topos nitidamente sendo cada vez mais ascendentes, ele tentando romper essa estrutura aqui. Claro que ele rompeu, na verdade, né? Sexta-feira ele rompeu, ele poderia muito bem alcançar esses níveis, mas seria o primeiro cenário na abertura, assim, no começo do dia, né? No caso. E cada vez que ele voltar, na mesma análise da resistência que eu destaquei lá em cima, eu faço para de baixo também. Então, cada nível aqui, vantagem do comprador começar a atuar, perca desses níveis. Aqui eu já vejo outro cenário nas compras aqui. Destacando como região de FIBO, como que eu poderia... Aqui, no caso, a primeira relação seria... Aqui eu destaquei uma região importante. Ó, como que ela respeita. O primeiro toque eu posso ajustar ela aqui, ó. Pô, fiz a região, desenhei a fibra, ela fez o primeiro toque. Ela, entrada de volume. Ela não fez não renovou o topo anterior, entrou, claro, em uma outra região no micro, também de venda, e ela é destacada aqui também por ser uma região de suporte anterior, que entrou peso do vendedor. Então, aqui ela começa a caracterizar uma posição relevante para venda. Então, jogando
como eu marco uma posição, quais eu busco níveis de Fibonacci. Eu acabo botando em regiões de Fibo, deixando. Por isso que eu até falei isso ontem, eu deixo destacado essa região aqui, que é o 71, o 03 eu não lembro qual que é. Se é o 013. Mas enfim, independe, eles só vão inverter a ordem. Como regiões de primeiro posição de stop. Claro que aqui, dependendo do número de contratos, ficam bem mais vantajosos. Mas o stop técnico, ele pode ser aqui, mas às vezes ele fica muito alongado. Então, níveis de Fibonacci, eles, além também de ser um bom stop técnico, ele também deixa mais vantajoso financeiramente. Porque quando eu acredito que eu vou posicionar aqui, pelo menos em primeiro toque, ó, aqui, é que ele vai respeitar pelo menos esses níveis. Então, se ele passar muito forte, eu acredito que a força compradora está é, muito mais disposta a conseguir níveis acima, mais acima ainda. Então, avisar, pô, vamos fazer de conta que vendeu aqui. Então, eu tenho que me posicionar, dependendo do número de contratos, a níveis acima. Aqui fica muito alongado, aqui ele não teria pego no caso, mas às vezes, se você posicionar um stop aqui, e deixando uma região com mais stops aqui em cima, você também pode alocar seu risco-retorno. Isso é interessante, você tem uma dinâmica em cima disso. No caso, vem de escadinha, né? Desce de elevador. Então ele vem nitidamente formando uma bandeirola aqui, né? Tem gente que vê isso daqui como uma bandeira. É um movimento de pivô nítido, né? Quando ele perde o fundo, então ele faz uma onda de retração, uma onda de impulsão e outra onda de retração. Perca de fundo caracteriza o movimento de pivô. O alvo aqui, falar, ah, cara, eu vendi aqui em cima, achei interessante, entrei pela entrada de Fibonacci. Pô, meu alvo, ele bateu aqui no meu lado pelo menos da expansão de 1 para 1, que é o movimento de pivô completo. Aí, cara, eu queria entrar, pegar todo o movimento. Acredito que fosse o vendedor vai atuar, então meu alvo estaria aqui embaixo. E assim eu vou seguindo para todos os pontos que eu acho interessante, onde forças compradoras ou vendedoras atuaram bastante. Tem até uma análise de dinheiro inteligente, onde o dinheiro inteligente de fato ele começa a se posicionar. Você vê, até porque você entra aqui, você vê o volume financeiro de fato, quanto foi a entrada de capital em relação, então, um volume financeiro de quase 14 bilhões. E se destacando, eu estou colocando o exemplo aqui, regiões de destaque importante, ou às vezes se o Fibonacci, ou uma região de destaque de suporte e resistência, onde esse próprio dinheiro inteligente começou a atuar. Mas é isso que eu espero pro decorrer da semana, assim. Não sei se ficou interessante o meu posicionamento, assim, o que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no grupo que eu estou à disposição. Beleza? Um abraço a todos e ótimo final de semana.